Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo, aquela análise pós-jogo, falando de Independente Del Valle 2, Corinthians 1, segundo tropeço seguido do Timão na Neoquímica Arena na Copa Libertadores. Corinthians que tinha vencido o Liverpool do Uruguai pelo placar de 3-0 na estreia. Conseguiu um importante resultado fora de casa, nem podia ficar em situação ótima, imaginando, né? O Corinthians é muito forte com o apoio da sua torcida, consegue bons resultados. Não foi isso que a gente viu acontecer nesses últimos jogos. O Corinthians com tropeços, jogando. Não dá para falar que o jogo contra o Independente Del Valle foi ruim. Assim, o Corinthians não conseguiu jogar. Teve bola na trave, o Corinthians se entregando, principalmente no primeiro tempo. O jogo fez uma partida digna, a gente pode falar isso. A segunda etapa aí realmente foi um show de horrores que testou a paciência do torcedor, que não por acaso, quando acabou a partida, sobrou protesto para tudo quanto é lado. O Ronaldo Giovanelli discutindo com o torcedor, o ex-goleiro do Corinthians, e que tem ligação com a diretoria, principalmente o pessoal da situação. Críticas para o Alessandro, críticas para o Roberto pro Duílio, alguns jogadores sendo cobrados de uma forma genérica, né, com os xingamentos, mas analisando, assim, teve... Primeiro vamos pegar na parte técnica, né, a escalação, a gente sempre gosta de trazer aqui no pós-jogo. O que o Lucha mudou para essa primeira partida? O Fábio Santos ainda com problemas, começou no banco de reservas, entrou o Matheus Bidu como titular, uma surpresa para muitos, mas de forma merecida, o Murilo, o zagueiro que já tinha ido, que foi bem no clássico contra o Palmeiras, entrou numa fogueira e jogou bem, mantido merecidamente como titular, e acho que pela partida, pela sequência, acho que o Luxemburgo, conhecendo um pouco do trabalho do Luxemburgo, vai ser um jogador que dificilmente ele vai tirar, virou a tendência que assuma a posição na zaga. Acabou tirando o Rony do time, fez um meio de campo pensando no que o Luxemburgo gosta, né, de jogadores que também tenham qualidade na saída de bola, então optou por Fausto Vera, Juliano, Adson e o Michael. O Michael que não tinha ido mal no clássico, né, entrou no segundo tempo, teve uma certa qualidade ao lado do Juliano, começou como titular. E aí algumas surpresas, inclusive nos cortes, né, que é o principal. O Luxemburgo relaciona o Romero e tira o Barleta no meio do São Bernardo. O Barleta não foi nem relacionado para a partida, né? Ele foi relacionado, não foi nem para o banco de reservas. O Corinthians começou jogando bem, começando assim, uma partida equilibrada. Sofreu o gol, mas não sentiu o baque do gol, então foi para cima, conseguiu um empate numa bela jogada do Adson. Roger Guedes, mais uma vez, vamos falar um pouquinho mais para frente dessa questão do Roger Guedes, mas mais uma vez ele fez o seu gol, chegou, está se destacando muito na questão de finalizações, mas o Corinthians acabou, principalmente no segundo tempo, tomou o segundo, tomou o terceiro, que foi anulado corretamente, teve bola na trave, teve chutes perigosos, o Luxemburgo tentou mexer, aí sacou o Yuri Alberto, mostrando aquela coisa também, o Luxemburgo não tem muito receio de mexer com o medalhão, a gente sabe disso, então tirou o Yuri Alberto para colocar o Paulinho. Aí você teve a entrada do Romero, que foi um negócio complicadíssimo, acho que demorou para colocar. Nessas mudanças, acho que foi a questão pior, né? Acho que entrar o Romero, principalmente, é um negócio que frustra o torcedor. Mas a gente teve, dá para falar que assim, alguns jogadores não comprometeram, alguns jogadores conseguiram se destacar na partida, então dá para falar, o Matheus Bidu não fez uma partida primorosa, sofreu com problemas nas costas, né, em jogadas do Independente Del Valle pelo seu setor, mas quem teve mais problema foi o Fagner na lateral direita, que mais uma vez jogou mal. Então o Bidu se salva, né? Mostra que tem aquela pressão, aquele imediatismo de o Corinthians precisa de um lateral esquerdo, morreu um pouquinho por terra, ele pode de repente ser opção, precisa de mais jogos, precisa de mais testes, também não dá para cravar que ele é o novo Silvinho, o novo Kleber, o novo Zé, enfim, não é o novo craque da lateral esquerda do Timão, mas está longe também de ser um grande problema. O Adson, mais uma vez, ele tá caindo muito de produção ao longo da partida, mas não dá para entender ele ser banco, não dá para entender por que o Lázaro tirou. Tem uma questão que o pessoal comenta de extracampo, mas aí você prejudica o time, porque o cara tá tecnicamente. Aí eu vou dar até razão pro Manolo, né, meu colega das lives no Futijotas, que batia nessa tecla e falou: cara, será realmente que tá. Porque por mais que ele não esteja aguentando a partida, ele já caindo no segundo tempo, o Adson, mais uma vez, foi importante numa partida do Timão. Já foi assim contra o Palmeiras, contra o Remo. É um cara que não dá pra sair do time. A gente elogiou muito no Paulistão.
O Roger Guedes, mesmo sendo fominha, mesmo sendo um cara que demora para dar andamento nas jogadas, é um cara que vai ter que pode ter muitos problemas com o Luxemburgo pela sua forma de jogar, de não trabalhar com os colegas de time, vamos dizer assim, mas faz mais um gol. Então você não tem como mexer. Agora, do resto, né? Ah, desculpa, esqueci. Ah, falei do Murilo, né? Mas o Gil não acho que comprometeu na partida, mas o Juliano mais uma vez mal. E aí já é aquela coisa de falar, meu, não dá para entender por que segue ganhando oportunidades se você precisa ter outros jogadores. Eu tô cantando a bola falando ontem, você que muita gente não gosta, mas eu imagino que até pela a característica de outros jogadores, o Rony vai voltar a ser titular nesse time. E aí você vai ter que sacar dos três atletas que estão jogando ali no meio de campo com características de segundo volante, mas que estão tentando fazer o papel de meia. E aí você pode falar do Fausto Vera e eu vou com o Fausto Vera, para mim, acho que a torcida elogia demais porque é gringo, porque o Corinthians investiu muito, porque outra partida que eu acho que ele não se destacou. Que ele não conseguiu dar tanto andamento nas jogadas, não conseguiu fazer o que se espera dele pela qualidade técnica que a gente já viu no ano passado. O Juliano, mas o Juliano, entre ele e o Juliano, não tem a mínima dúvida. O Fausto Vera tem que seguir no time ao lado do Rony. Michael, cara, é até triste saber que é um cara formado na base, um cara que tem muita identificação com o Corinthians, mas mais uma vez ele comete uma falha bizonha. E aí foi preocupante, porque ele falha no segundo gol, né, um passe absurdo que ele dá na defesa, o Independente Del Valle pega e ele assim, os jogadores do Corinthians não abraçam ele, assim, não tem aquele consolo de putz, meu, tamo junto, é todo mundo perdendo junto, então levanta a cabeça e vamos lá, faltou isso. E aí depois, quando ele é substituído, né, tem imagens dele chorando no banco de reservas, ele sentiu, na zona mista, tem o pessoal, os jornalistas comentando que ele com lágrimas nos olhos, mas não fugiu de dar a declaração, mas tem um detalhe, né, tudo bem, ninguém tá, não tem que ir atrás de família dele, claro, é críticas pro Michael, o jogador, tá jogando mal, não merece estar ganhando tantas oportunidades, você tem o Matheus Araújo, você tem de repente o Duqueiroz para jogar ali no meio, de repente você tem a molecada da base para subir, para jogar de volante, não sei, mas o Maicon hoje, pelo que ele não vem jogando, é um jogador que não merece ganhar tantas oportunidades. Então o Luxemburgo precisa rever essa situação. Quem vai jogar ao lado do Adson também no meio de campo vai ser o Matheus, vai mexer no time, vai jogar no 4-3-3, vai pegar um dos pontos, porque entrou o Pedro, você tem o Barleta, o Mosquito que volta nos pontos do segundo semestre, mas também precisa mexer uma coisa, porque de novo, aquela questão que a gente já bateu várias vezes no Chute de Jotas. Não tem Renato Augusto, você não tem um Renato Augusto cover, precisa ou você precisa mudar o esquema tático, jogar de uma outra forma, porque você não tem o camisa 8 para fazer o que o Renato Augusto faz. Não tem no mercado, você não acha um outro cara. Não tem, não existe você, não tem como clonar o Renato Augusto e colocar um outro cara. E eu vou citar também um cara que acho que a fase tá muito ruim, né? O Yuri Alberto fez gol impedido, bola na hoje também ele não jogou mal, se dedicou, conseguiu ter uma partida menos pior do que dos outros jogos, mas ele tá numa fase ruim. E aí você começa também a falar, putz, tudo bem, eu bato na tecla, falta o meio de campo, não tá criando, ele não recebe bolas em boas condições para finalizar, mas hoje estava impedido, errou alguns lances, tá claramente sem confiança. E aí? Então, é um conjunto de coisas que aí o Luxemburgo vai precisar. Tem trabalho, e o Luxemburgo vai ter um tempo, né? O Corinthians só volta a jogar segunda-feira, né? Até me confundi nas datas. Mas o Corinthians segunda-feira pega o Fortaleza na Neoquímica Arena de novo, então vai ser o segundo jogo do Luxemburgo. Aí sim, a gente vai ter o Luxa com provavelmente amanhã, hoje, né, dia 3 de maio, já vai comandar um treino com a equipe. Deve poupar, fazer aquela reabilitação só com quem jogou o tempo inteiro, né? Mas a tendência, já que o Luxemburgo ele vai ter que identificar alguns problemas desse time, vai precisar VVT de jogo para falar, cara, tem jogador aqui que não dá para ser titular ainda, que não dá para ser a primeira opção de banco. Não dá para o Romero ser a primeira opção de banco, não dá para ele estar no ataque. Entre Barleta, Adson, Felipe da base, Wesley, todo mundo tem que estar na frente do Romero. Ele entra e ele é um jogador extremamente regular. Ele entra e não faz nada. E não é implicância, galera. Eu, desde o ano passado, eu vinha batendo nessa tecla. Falei no meu Twitter isso hoje também, ontem, né? O Romero é um jogador que se identificou muito com a torcida pela raça, pela dedicação, mas nunca foi um primor técnico.
E quando o Corinthians estava sondando o retorno dele, eu fui um dos que foi totalmente contra e levantei essa bola para vários lugares. O pessoal falou: você vai estar comemorando muito gol do Romero, que ele pega, ele é o Deus. Você vai ver ele ser artilheiro da Neoquímica Arena, você vai ver ele nos clássicos. Estamos entrando no 5º mês do ano e o Romero, até agora, não me decepciona. Não me decepciona porque eu não esperava nada mais do que a gente estava dentro de campo. A culpa é só do Romero? Não. Mas também aí eu quero entrar nessa parte do vídeo, né, pra galera. Muito torcedor elege bode expiatório errado. Comentavam tanto que o problema era o Roberto Andrade saiu, não mudou nada. Tem uma linha falando que tem que sair o Alessandro, não vai mudar nada. O Duílio, acho que tem um pouco de lógica sim, porque o Duílio vem em 2023, tá conseguindo fazer decisões erradas atrás de decisões erradas. Mas olhando de novo o que você vê no campo, e aí vamos lembrar do Thiago Nunes quando entrou, que o elenco, a gente tem aquela coisa do elenco, será que queimou ele? Aí Thiago Nunes, Mancini, depois você teve, entrou o Silvinho, entrou o Vitor Pereira, entrou o Lázaro e agora está com o Luxemburgo. Será que realmente o problema é só treinador? Porque o Corinthians está trocando de treinador, trocando de treinador, trocando de treinador, a base continua a mesma, você tem alguns jogadores e um ponto importante, os jogadores decisivos não estão entregando. A gente viu esses caras se matar em campo para classificar no sufoco contra o Remo. Importante dizer que o Corinthians não jogou bem contra o Remo. Foi um placar de 2-0, com um gol no final do jogo para levar para as penalidades contra o Remo, respeitando toda a história do Remo, mas comparando time por time, o Corinthians tinha que ter ganho com goleada, classificado sem problemas, não tinha que ter levado um jogo para as penalidades. O Corinthians só ganhou dessa forma. O Corinthians não conseguiu jogar bem. Contra o Palmeiras teve uma pequena melhora, mas como você tem em vídeo, o Palmeiras tirou o pé, não jogou com intensidade para conseguir o resultado, porque sabia que o jogo estava controlado. E contra o Independente Del Valle, apesar de uma partida assim, você ter alguns bons momentos, o Corinthians não mereceu ganhar. Mal mereceu empatar. A derrota foi justa. Que deixa a situação complicada. O Corinthians agora precisa vencer os seus 3 próximos jogos, sendo 2 fora, né? Que tem que encarar o Del Valle lá no Equador, tem que encarar o Argentino Júnior já na Argentina, recebe o Liverpool aqui na Neoquímica Arena, então precisa ganhar fazer as 3 vitórias, chegar aos somar mais 9 pontos, com 12 classifica, mas pela história que a gente está vendo nas últimas partidas, e principalmente, né, desde a parada contra a eliminação pro Ituano, a gente não viu o Corinthians ter boas partidas sólidas. A defesa sofrendo gol todo jogo. O ataque parou de criar, parou de ter ideias, e não dá para falar que é só o Renato Augusto. O Renato Augusto é um diferencial técnico, mas você tem muito cara que também poderia estar assumindo a responsabilidade e está numa fase péssima. Eu imagino que segunda-feira, contra o Fortaleza, a gente vai ver diversas mudanças no time titular. Eu imagino que o Luxemburgo vai dar uma pressão nos caras, porque e acho que é hora disso, de pegar os jogadores e direcionar a crítica para eles. Fala, cara, vocês estão vacilando, vocês estão jogando mal, vocês precisam dar resposta. E aí é você, de repente, ter um Murilo. A gente tá falando de Balbuena, o Bruno Mendes que não renova, o Caetano machucado. Entra o Murilo, toma conta do setor. O Fábio Santos estava caindo de produção, você tem o Matheus Bidu, 2 partidas que ele não decepciona. Será que de repente o caminho não é esse? Você rejuvenescer o time, colocar gente que está com muita vontade de mostrar algo novo para poder dar resposta dentro de campo? E aí já tem que vir. Eu espero que contra o Fortaleza, o Corinthians já esteja diversas mudanças no time titular. E acima de tudo, além das mudanças de nome, tem uma mudança de postura. Precisa jogar. Precisa jogar porque tá na hora também da torcida, como o protesto hoje foi, né? Além de cobrar dirigente, cobrar uma linha de jogador, não é extracampo, não é cobrar família de jogador, mas é cobrar jogador pelo que não está entregando em campo. Que é jogador que recebe bem, recebe em dia. O Corinthians está com salários em dia. Tem uma questão de atraso de direitos e imagem, mas não isso que influencia. O Corinthians precisa jogar muita bola para voltar a se recuperar. Falar de rebaixamento eu acho um absurdo, falando de 3 rodadas do Brasileirão. Mas também a gente precisa ser pé no chão e falar que o Corinthians tá seguindo, tá começando um maio com aquela cartilha de rebaixamento, fazendo tudo errado. Mas espero que no próximo vídeo consiga ter um Corinthians já com uma outra cara. Beleza, galera? Abraços.